Concluído então todo o trabalho em background aqui do Gradle, vejam que demorou bastante tempo para ele subir, né, e mostrar o projeto na nossa tela. Notem aqui que nós temos as abas aqui em cima, né, nós estávamos nesse arquivo e estávamos esperando a conclusão para chegar na Activity Underline Main. Então, nesta barrinha aqui em cima, nós vamos ter a exibição dos arquivos que estão abertos para edição aqui na IDE. Né? Então, nesse caso aqui, nós estamos utilizando o Activity Underline Main.xml para poder editar. E esse aqui é o arquivinho de view da nossa tela, né? O arquivinho da tela. Notem que aqui eu tenho a, a visão de projeto e a visão da tela, como ela ficaria renderizada, né? E eu tenho Hello World, que é um elemento de texto, no caso aqui um text view. Então esse carinha aqui vai aparecer lá na minha tela quando nós executarmos. Uma outra coisa importante é que mudou a visualização aqui para Android depois que o Gradle terminou. E aqui eu tenho duas pastas principais. A minha pasta App e a minha pasta Gradle Scripts. Então dentro de Gradle Scripts tem esses arquivos de configurações. Nós vamos utilizar alguns deles em breve e aí eu vou explicar melhor qual é a função de cada um. E aqui é a pastinha App. Dentro da pastinha App eu tenho outras subpastas que são importantes. Veja que a nossa linguagem de programação no momento é o Java. Então tem a pasta Java e aqui está o caminho que nós criamos lá no início do projeto, que é o com.example.myapplication. Isso aqui é um padrão de desenvolvimento Android que vai permitir com que nós criemos então essa estrutura do projeto, inclusive quando nós formos publicar este aplicativo na Play Store. Esse nome é importante, né? Ele não vai aceitar o exemplo porque aqui é simplesmente um aplicativo de demonstração, então não tem problema. Mas se a gente for subir lá, nós precisamos de um nome de domínio reverso aqui correto, né? Ou aceitável lá na Play Store. Então dentro desse cara aqui tem esse arquivo mainActivity, que é o arquivo mainActivity.java. Então ele criou para nós esse arquivo e criou também um arquivo de tela. Esse arquivo de tela está dentro da pasta res, que é a pasta de resources, e aqui tem Drupal, Layout, Mipmap, Values, XML. Nós também vamos estudar tudo isso com mais detalhes. Mas dentro de Layout tem aqui o Activity Main underline XML, Activity underline main.xml, que é esse arquivinho de tela. Por aqui, então, a gente consegue trazer esses elementos da paleta, que são os elementos de tela que a gente vai passar durante o curso, e também tem aqui os attributes desse elemento, então os atributos desse objeto que a gente vai puxar aqui na tela. Tá? Então, uma vez que nós terminamos de instalar o ambiente de produção, o Gradle trabalhou aqui arduamente para poder baixar os pacotes e as dependências que ele precisa. Então agora a gente pode subir a aplicação. Nesse momento aqui nós temos um emulador aqui disponível, que foi o emulador que instalou, que foi criado na instalação, né? Então se você plugar o seu celular e tiver o driver dele, logo ele vai aparecer aqui. A gente vai fazer isso futuramente. Mas vamos subir esse pixel aqui, ó, para a gente poder visualizar a execução deste aplicativo. Então, nesta tela, nessas telas aqui, nós vamos trabalhar no desenvolvimento. E depois de desenvolvido, nós vamos ver o resultado da aplicação em execução. Esse meu ambiente de programação está rodando no computador com 4 GB de memória. Então, se a gente vier aqui em gerenciador de tarefas, e no desempenho, notem que ele está usando muita memória, né, ó, quase 80% de memória e bastante CPU, né? Eu tenho essa minha máquina, ela tem 4 GB de memória RAM, né? E a CPU é um processador i5
2.9 GHz, ele não é um computador novo, é um computador já bastante antigo e não tem muita memória, né? 4 GB de memória. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Que para subir o emulador, o emulador ele é muito pesado, ele consome muita energia, consome muito recurso da máquina, porque é uma máquina virtual, é como se tivesse um outro computador rodando dentro do seu computador. Então, o que eu recomendo? Essa instalação, por padrão, ele traz um Pixel A3 API 34 Extension. Vamos reduzir a memória dele, porque ele vai consumir muita memória, vai ficar muito difícil de usar o emulador. Na verdade, nesses casos, quando você tem 4 GB de RAM ou menos, é recomendado você fazer o deploy direto no aparelho, porque daí fica mais livre a execução. Mas se você não tem um Android aí na sua mão, você usa iPhone, coisa do tipo, então eu recomendo você vir aqui, ó, no Device Manager, dar um stop nele aqui, ó, se ele estiver rodando, e se ele não estiver rodando, ele vai estar parado já, né? Então nesse Device Manager aqui a gente consegue manipular esse emulador. E nesse momento, quando ele tem o Play aqui disponível, vamos nos 3 pontinhos aqui no menu e Edit. Aqui embaixo tem algumas informações do emulador, né? Desse Android Virtual Device. Aqui em Show Advanced Settings, aqui embaixo, nós clicando nesse cara aqui, vamos mudar a memória aqui para uns 800 MB. Né? Porque ele está com 1500 aí por padrão e está segurando demais a máquina. Então eu coloquei 800 aqui e dá um Finish. E agora eu posso dar um Code Boot Now aqui, ó, para ele subir do zero. Ele vai então subir o emulador e ficar disponível para a gente poder então fazer esse deploy no emulador. Ainda assim, com 4 GB de RAM, ele vai ser um pouco lento para subir o emulador, mas já dá uma melhorada e é possível que você utilize então o emulador junto com o seu Android Studio. Mas ainda assim recomendo que use o celular físico para você fazer esse run, porque 4 GB de RAM é pouco. Vai demorar um pouco a primeira vez que ele subir, né? Demora um certo tempo. Nas próximas vezes não há necessidade de subir do zero, dar um code boot toda vez. Então ele é mais rápido para subir, mas está concluindo, né, a inicialização aqui. Subiu aqui, né? Então pode dar um close app aqui nessa mensagem. E agora a gente pode executar a aplicação clicando nesse Run App aqui, ó. Também vai demorar um certo tempo para a aplicação subir e ela aparecer aqui no emulador. Já está dando um Launch on Devices aqui. Significa que a aplicação já está subindo aqui. Como é um emulador, uma máquina não muito boa, então ela está segurando um pouquinho, vai demorar um pouco. Se você tem uma máquina melhor, com no mínimo 8 GB de RAM, com certeza esse processo é muito mais rápido. Então instalou com sucesso aqui o nosso aplicativo, né? Ainda continua dando alguma mensagem ali no emulador, mas vejam que aqui no Run, então ele conectou no emulador e startou a nossa aplicação. Eu vou minimizar essa parte de baixo, a gente vai usar essa parte de baixo mais para frente no nosso curso. Aqui eu posso dar um Close App e ele vai então mostrar a minha aplicação que está em background aqui. E aqui está então Hello World,
que é a nossa tela. Então ele subiu no emulador nesse momento, então a gente pode continuar a programação e o resultado da nossa programação, a execução, vai aparecer aqui no emulador. Agora nós vamos ver como nós podemos executar essa aplicação diretamente no dispositivo. Continuaremos na próxima aula. Até lá!